Amém, igreja? A nós aqui de novo, né? Obedecendo o distanciamento, vamos tirar essa máscara. Glória a Deus. Gente, eu já vim aqui pra frente, dá um sequidão na garganta. Glória a Deus. Quem estava aqui domingo? Amém. Tem muita gente que estava aqui, né? Irmãos, eu senti de Deus de fazer aqui uma correção na exposição da palavra, que eu falei aqui aquele dia, dando até um testemunho, e eu disse, quem estava aqui viu, sobre aquela irmã que no culto de 2018 me disse que ela havia aceitado Jesus após eu ter orado aqui com ela. Irmãos, em hora nenhuma eu quis atribuir glória por mim. O que aconteceu naquele dia, a gente fica nervoso demais aqui na frente, ainda mais que a igreja estava cheia. E a hora que você pega o microfone, você prepara a coisinha lá em casa, quando chega aqui, a coisa é diferente. Vocês que estão orando aí, ó, para poder vir para frente pregar, vocês pedem muita unção de Deus, intimidade com o Espírito Santo e com o microfone também. E o que aconteceu foi que tem dias na nossa vida que a gente está com a nossa visão espiritual tão turva, que você desistir de orar para alcançar aquele objetivo que era certo, você começa a achar que desistir é melhor. E naquele dia eu estava nessa situação. Eu fui para aquele culto intencionada a desistir de alcançar o objetivo que eu estava orando. E quando eu cheguei lá, que era o pastor Alexandre que estava ministrando, irmãos, eu vou contar uma outra coisa para vocês, quem não estava. Eu nunca vi tanta unção de Deus naquele dia. A equipe nossa de louvor da Renovada, dos nossos jovens, eles estavam ministrando louvor, parecia que eles não estavam nem dentro deles, de tanta unção que tinha naquele dia. E eu, quando cheguei lá, eu pedi a Deus, falei, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo hoje, me dá uma solução, eu preciso te ouvir, eu tô assim, eu vou desistir, eu não vou mais orar por ele, por essa pessoa. Se não quer converter, não converta, o Senhor sabe todas as coisas, mas eu vou desistir. E quando eu estava lá, Deus tirou o pastor Alexandre lá de cima do púlpito, ele desceu lá embaixo, onde eu estava lá embaixo, e falou assim para mim, o Deus que ouve oração, te ouve, e Ele está salvando. Irmãos, para mim bastava, aquilo ali para mim já bastava, eu já fiquei cheia, renovada, eu saí de lá nas nuvens. E quando nós saímos, lá fora, essa irmã chegou em mim e falou para mim, falou, irmã, eu fico muito alegre de te ver na presença de Deus, porque eu converti depois que você orou para mim. A história dessa irmã, ela era muito idólatra. Ela decorava a imagem para seguir de procissão. E a família me pediu ajuda para a gente estar orando. Então, quando ela chegou em mim, isso tinha acontecido há mais de 15 anos atrás, irmãos. Deus estava me falando, naquele momento, para mim não desistir. Eu entendi que o Deus que escuta a oração, não importa o tempo que passar, Ele ouve as nossas orações e responde. E que não era para mim desistir. Então, eu atribuo agora toda honra e glória a Deus. Mesmo porque, irmãos,
essa não é uma palavra dos crentes, não, irmãos. Essa é uma palavra para a humanidade. Sem Jesus, ninguém pode fazer nada. Sem permissão de Deus, ninguém faz nada. Então, nós somos impulsionados pelo Espírito Santo a fazer aquilo que é da vontade de Deus. Nós somos servos de Deus. Então, eu atribuo toda a honra e glória a Deus. Quando eu citei a família Manrique, eu quis dizer para você, que para você passar na vida do seu irmão de maneira positiva, como eu vi eles de maneira positiva na minha vida, como resposta de oração, você passe na vida do seu irmão de maneira positiva, mesmo porque a palavra de Deus diz assim: ai daquele que serve de pedra de tropeço na vida dos meus pequeninos. Nós somos os pequeninos do Senhor, porque grande é Deus. Nós somos os pequeninos do Senhor. Então, seja bênção, canal de bênção na vida do seu irmão, e passe na vida dele de maneira positiva, de maneira que o Deus que você serve te galardoe no céu. Amém? E eu peço perdão para os irmãos se passei uma mensagem diferente do que eu queria passar. Irmãos, nós vamos estar refletindo na palavra do Senhor em Mateus, verso 25. Aleluia. Glória a Deus. Esse negocinho é bom, hein? Acha primeiro que a gente. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouvi-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que os vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome santo, Pai. Pai, neste momento fizemos exposição da tua palavra. Te pedimos, ó Deus, a unção dobre do teu Espírito Santo, que o Senhor adentre aos nossos corações, ó Pai Santo, trazendo a nós a revelação da tua vontade para conosco nesta noite. Senhor, usa-me como canal de bênção, usa-me como instrumento vivo para glorificar o teu santo nome, pois teu é o reino e glória para todos sempre. Pai, nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha tirar todo empecilho, toda tentativa do maligno de roubar esta palavra. Em nome de Jesus eu declaro agora, Senhor, que tu és Deus vivo em nosso meio e na nossa vida, Pai. Senhor, faça a diferença, fala conosco, Pai. Eu te clamo no nome de Jesus. Amém. Podemos se assentar, irmãos? Irmãos, eu refletindo nessa palavra, eu estava comentando com Sandra hoje,
Eu pensava assim, por que 10 virgens e um noivo? Que negócio é esse, né? Por que 10 virgens e um noivo? E eu fui buscar para entender no que Jesus baseou esta parábola. Na época, o casamento judeu era selecionada a noiva. O noivo ia com os pais na casa da noiva e ali ele deixava um dote. Quanto maior era o dote, maior era a expressão do noivo em querer aquela noiva. Então, era sempre um dote de valor. E o dote poderia ser pago em dracmas ou em trabalho, que foi o que aconteceu com Jacó, né? Trabalhou 15 anos para casar com Raquel, foi enganado, casou com a outra, né? E depois teve que casar mais 15 anos para poder ter Raquel. Ou seja, ele trabalhou 30 anos para casar com Raquel. Então, foi realmente uma expressão valorosa da sua vontade de casar com ela, né? E, olhando aqui, essas 10 virgens, o que eram essas 10 virgens? Deus abençoe. As 10 virgens, ela era as amigas da noiva. Era como se você convidasse as suas damas de honra para te levar ao altar. Só que no casamento judeu é diferente. As 10 virgens levam o noivo até a noiva, acompanham o noivo até a noiva, e tinham que ser amigas da noiva e virgens, simbolizando pureza. Só que quem preparava o casamento, quem preparava a festa, irmãos, e é festa, são 7 dias, de 7 a 10 dias de festa. Quem preparava era o pai do noivo. Nós é o pai da noiva, né? Lá é o pai do noivo. O pai do noivo prepara a festa. E a festa tem que ser preparada para em torno de 7 a 10 dias. E contudo, não pode faltar comida, nem bebida e nem hospedagem para a família. Quando o pai do noivo preparava tudo, que estava tudo pronto, ele falava para o noivo: vai e busque a sua noiva. Nesse tempo, a noiva tinha que estar preparada, tinha que estar à espera. O dote era a garantia, mas ela tinha que estar preparada, esperando o noivo. E as amigas também tinha que ser preparada, esperando o noivo. Nessa parábola, quando Jesus diz aqui, as 5 virgens prudentes são aqueles servos que servem a Cristo, ouve a palavra e obedece e as pratica. As 5 virgens loucas são aqueles que servem a Cristo, ouvem a palavra, mas não obedecem e nem as praticam. A palavra do Senhor aqui nos relata 10 virgens, todas 10 com lâmpadas acesas, mas só 5 tinham reserva. O que é a reserva? É a obediência. A reserva é a preparação, estarmos preparados para a chegada do noivo. As virgens simbolizam a igreja, a pureza da igreja. Nós somos igreja do Senhor. Nós temos que ser as virgens preparadas. A palavra que fala que eram 10, só a metade estava preparada.
Só metade das virgens estavam preparadas, esperando o noivo. As outras, todas dormiram. E quando levantaram, quando foi anunciado que o noivo vinha, todas levantaram. Mas só 5 tinham reserva. Só 5 era prudente. É a reserva do azeite, a reserva que nós adquirimos adotando uma vida de prática e servidão, honrando o Deus que nós servimos. Irmãos, nós vivemos tempos hoje, nós estamos vivendo um tempo em que nós temos que exercitar a nossa fé. Se nós confessamos um Jesus que cura, que liberta, que dá vida, que tira a vida, por que nós estamos com medo? Deus falou para você ficar em casa? Deus não me falou para mim ficar em casa. Ele falou para mim assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. O homem mandou eu ficar em casa. Não estou falando que você tem que se desprecaver, não. Mas você tem que entender que nós confessamos um Deus vivo, que cuida de nós. Deus é quem cuida de nós. Se nós declaramos que Ele é o Deus da nossa vida, Ele cuida de nós. Nós vivemos um tempo, irmãos, que nós temos que ter reserva de azeite. Irmãos, quem tinha reserva, está usando. Está usando agora. E quem não tinha reserva, cadê eles? Cadê? Nós vivemos esse tempo agora em que nós temos que nos encher, colocar a nossa vida, a nossa fé em ação e nos enchermos do Espírito Santo, para que a chama, porque Deus fala assim para nós que nós somos luz do mundo. Mas nós temos que ter esse azeite, essa reserva, para que essa luz não se apague. Então nós temos que viver o propósito de Deus para a nossa vida hoje. Não é verdade? Nós precisamos do azeite, da unção do Espírito, para a chama não apagar. Em Romanos 14:12 diz assim, que cada um dará conta de si próprio diante de Deus. Ou seja, aquelas 5 virgens loucas queriam entrar para as bodas do Cordeiro com o azeite das prudentes. Ninguém, irmãos, ninguém vai subir para o céu de pendurado no pé do outro. Nos finais dos tempos, ninguém poderá viver sobre a unção do outro. Você pode falar assim: a minha mulher é uma mulher de Deus, a minha mulher é uma mulher cheia da unção. Quem tem que ter unção é você. Quem tem que ser cheio é você. A unção dela não te serve. Porque as 5 loucas também foi buscar o azeite. As lamparinas já tinham apagado. Elas foram buscar o azeite. Quando as 5 virgens prudentes falou para elas ir buscar o azeite, elas estavam sendo ruins, sendo más? Não, elas continuavam sendo prudentes. Elas continuavam sendo prudentes, porque poderia faltar para as 10. Se elas dessem do dela, poderia faltar para as 10. Enquanto as outras foram buscar o azeite, o esposo chegou e levou as 5 para as bodas do Cordeiro. Aquelas 5 foram e entregaram o noivo à noiva. Elas estavam prudentes. Esse era o ritual dos judeus. As outras 5 achou que dava tempo. Tem muita gente assim, irmãos, achando que vai dar tempo. Mas Jesus está voltando.
Jesus está às portas. Nós estamos desapercebidos aos sinais. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que nós temos que orar para subir mesmo.